Nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher qual a configuração ideal para o que você precisa, sem que você precise gastar mais do que o necessário. Nesse vídeo vamos falar sobre processador, memória RAM, armazenamento, placa de vídeo e outros componentes importantes, seja você um estudante ou um gamer, ou até um editor de vídeos como eu, que trabalha com edições de vídeo, ou alguém de escritório. Aqui você vai encontrar algumas dicas práticas para você comprar o computador ideal, sem que você precise gastar muito, ou até compre uma máquina que não atenda aqueles requisitos mínimos para o seu trabalho. Primeiro, você precisa entender qual é o seu perfil de uso. Você é um usuário básico, aquele que apenas abre o navegador, ou seja, o Chrome, o YouTube e assiste vídeo, abre e-mail, mais nada. Você é um usuário básico. Usuário intermediário, você usa para trabalhar, o computador é para trabalho, igual o meu. E jogos leves, bem leves, tipo, eu não sei falar nenhum jogo leve, porque hoje em dia tá tudo muito pesado. E edição de foto, pegar o Canva ali e editar fotos, você é um usuário intermediário. Agora, se você gosta de jogos pesados, tipo GTA V, GTA 6, tem outros jogos pesados também, só que como atualmente eu não estou jogando, eu não sei falar. LOL, Legend of League, eu acho que também é pesado atualmente. Edição de vídeo, design gráfico, coisas desse tipo, coisas desse nível que requer muito do computador. Pode parecer que não, mas requer muito. Você é um usuário avançado. Componentes importantes para o computador. Primeiro, vamos começar com ele, o processador, o esquentadinho. Quem mais esquenta no seu computador. Ele, igual um sistema operacional, ele é o cérebro do seu computador. Ele que manda tudo. Todas as operações passam por ele. Por isso ele é o esquentadinho e ele, na maioria das vezes, ele tem que ser o mais potente do seu computador. Para uso básico, processadores como Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 já atende bem ali todo o seu uso. Para um uso assim um pouquinho mais avançado, você já tem que investir do Intel i5 para frente, ou seja, Intel i5, Intel i7, Intel i9 ou AMD Ryzen 5, 7, 9 e por aí por diante. Isso no ano de 2025. Cada vez vai avançando o tempo, vai mudando os processadores. Por exemplo, o meu é um AMD FX 8300. Memória RAM agora. Para tarefas básicas, por exemplo, você vai abrir só o Chrome, vídeo no YouTube e abrir e-mail. Você não precisa de muita memória RAM. 8 GB já é mais que o suficiente para você atender ali o seu sistema operacional e atender essas tarefas básicas. Eu recomendo que toda pessoa tenha no mínimo 16 GB, não importa se é usuário básico, intermediário ou avançado, no mínimo 16 GB. Para jogos ou multitarefa, no caso o usuário intermediário ou o avançado, 16 GB no mínimo, que é o mínimo que eu falei, que tem que ser para todos. Porém, trazendo uma pesquisa que eu fiz, eles falam que 8 GB já é mais que o suficiente. Eu já não acho. Eu acho que com 8 GB seu computador vai travar e você vai ficar irritado. Armazenamento. Hoje o ideal é um SSD, que ele é bem rápido, bem mais rápido que um HD, que é essa pecinha aqui. Se você combinar um SSD de 256 e um HD de 1 TB, esse aqui é de 320, não é esses que eu estou usando, pois eu já fiz um upgrade na minha máquina, então o meu SSD é de 480 e meu HD ali é realmente 1 TB. Se você combinar os dois, você vai ter armazenamento para você não ficar se preocupando depois, porque tá faltando espaço no seu computador. Se você tiver apenas um SSD, já é o suficiente para você ligar o seu computador. Você não precisa de nada além dele. Um SSD de 120 GB já vai atender as necessidades de um usuário básico. Do intermediário para frente tem que ser 280, 480 ou 1 TB. Mas minha recomendação, una os dois, colocando aqui o sistema operacional e aqui os seus arquivos, fotos, coisas que você vai usar no dia a dia, mas não precisam de muita velocidade. Por exemplo, você não é um arquivo muito pesado, tipo um jogo é bom você colocar aqui. O sistema operacional que foi dito no vídeo anterior é bom você colocar aqui, ou seja, o computador ele vai começar aqui e os dois vão trabalhar em conjunto.
Se você é um usuário básico, você não precisa se preocupar com uma placa de vídeo. O próprio computador, os mais modernos, eles já têm uma placa de vídeo integrada no computador. Porém, ela é bem fraquinha. Como o computador ele é todo bem básico, então ela é bem fraquinha, mas ela não precisa, como você vai estar ali num ambiente onde você não precisa de muito, você não vai abrir jogo, você não vai editar vídeo, você não vai fazer nada disso, então você não precisa se preocupar com placa de vídeo, pois aqui é onde o teu computador fica bem caro. Por exemplo, a minha placa de vídeo é uma RX 580 e ela foi R$500 e ela não é a das mais potentes. A minha placa de vídeo é uma bem basiquinha. Eu botei ela justamente só para conseguir editar vídeos, pois sem ela eu não estava conseguindo. Jogo pesado eu não consigo rodar, eu não consigo colocar o computador para executar o jogo pesado com as configurações dele no máximo. O jogo abre, porém eu não consigo deixar, vamos supor, em 4K, mas eu consigo rodar 3 monitores ao mesmo tempo, como eu rodo hoje. A partir do usuário intermediário e avançado, você vai precisar de uma placa gráfica, uma placa de vídeo, pois tudo no computador ele precisa ali ser empurrado por um desempenho gráfico, mesmo que você não perceba, mesmo que minimamente. E a placa de vídeo ideal hoje em dia é uma NVIDIA GTX 1650 ou superior, ou uma RTX 550 para cima ou superior. Abaixo disso não vale a pena, a menos que você tenha o conhecimento maior de informática e saber muito bem o que você está fazendo. Fonte e gabinete. Nessa parte, bom, a sua fonte ela não pode ser qualquer uma, pois ela vai estar carregando ali todos os seus componentes. Eu gosto de usar da marca Corsair, eu acredito que é a top 1 do mercado. Não tenho certeza, mas eu acredito que é a top 1, ainda mais quando ela tem o estilo ouro, bronze. A minha não tem, mas mesmo assim ela é boa. A sua fonte, sempre tente buscar uma fonte real, mesmo se você for um usuário básico a um usuário avançado. Você consegue ver, é porque eu não consigo mostrar, mas uma fonte quando ela é real, pode parecer meio, quem não tem muito conhecimento, pode parecer meio como assim, a fonte é real ou é imaginária. Não, tem dois tipos de fonte, a fonte real e a fonte genérica. Para você saber se a fonte é genérica ou real, é bem simples. Na fonte real, quando você abre o seu computador ali, ou nem precisa abrir, vendo ele por trás, você vai ver que além dele ter um cooler, os fios dele lá dentro, eles são tudo bem revestidos. Você não vê uns fios parecendo fio de tomada, fio vermelho, tipo, você não vê algo muito relaxado. Quando a fonte é real e ela não é uma fonte genérica, você vê que os fios, eles parecem que tem uma capa dentro do fio. Tem o fio e nesse fio tem uma outra capa que protege o fio. Fora que ela é bem mais robusta, mesmo que você não perceba. Ela normalmente não é sempre, ela tem um ventilador próprio, um cooler próprio para ela. Aquele cooler que tem nas fontes, muitas pessoas usavam antigamente para refrigerar o computador, mas não é o ideal. O ideal é deixar um gabinete bem ventilado, onde a fonte ela fique embaixo. O meu não é assim, pois o meu gabinete ele é bem antigo também. Ele é justamente com a fonte em cima, onde o ventilador da fonte ele puxa todo o ar do computador para fora, sendo que, bom, aquele ventilador ali ele é para a fonte, então ele trabalha para duas coisas. Então se minha fonte superaquecer, o ventilador ele não vai dar conta. No caso, qualquer componente meu superaquecer, não vai conseguir, a minha fonte não vai conseguir jogar todo o calor para fora e o computador simplesmente desliga. Então se o seu computador está simplesmente desligando, pode ter superaquecimento. Qual computador é melhor para você comprar? Um computador de marca, por exemplo, Dell, Samsung, HP, ou você montar ali peça por peça, depende. O computador de marca, ele é fácil de você comprar. Você vê ali, por exemplo, um computador Intel i3, ele tem todas as configurações, porém, mais para frente não tem como não tem muitas opções
para você melhorar o computador. No caso, se você for melhorar o armazenamento, você consegue. A memória já fica um pouquinho restrita, pois vai depender da placa-mãe, que você não sabe muito bem qual é a que você escolheu anteriormente. Você vai ter que pesquisar depois, ou até antes mesmo de você comprar, mas é bem difícil. Você vai ter uma fácil compra, no caso você vai ver ali, novamente, processador, memória, armazenamento, placa de vídeo, você vai ver tudo, vai ver a marca, vai ter uma garantia completa do produto, no caso 1 ano, 2, depende ali da marca, o que elas dão. Muitos computadores de marca, eles já vêm com tudo pronto, já vem tudo atualizado, tudo otimizado, tudo pronto para você só pegar ali, montar ele rapidinho, ou caso for um notebook, botar na tomada e ligar e jogar. Para empresas e escolas, as marcas oferecem contratos de desconto, onde você pode comprar uma larga escala, por exemplo, comprar 10 computadores e sair com um desconto muito bom. Ele tem uma menor complexidade de compra. Justamente você vai pegar ali rapidinho e vai falar, olha, eu quero o computador, aquele Dell ali, versão 1, versão básica, aquele Dell, versão intermediária, aquele HP, versão avançada, porque eu acredito que ele é bem para mim. Você vê o preço, ele cabe no seu bolso. Normalmente o computador de marca, ele é mais caro. Essa é a desvantagem. Algumas marcas também, elas utilizam, como eu falei lá da fonte lá atrás, elas utilizam coisas genéricas. No caso da fonte já é uma delas, que você não vai ver uma fonte robusta, uma fonte bem cuidada, bem tratada, que para carregar realmente meu computador. Na maioria das vezes, não é todas. Se você comprar, por exemplo, um HP de R$3.000 para mais, provavelmente ele vai vir com uma fonte real, justamente uma fonte boa para carregar tudo, e também eles não ter problema em te dar outro computador por causa da garantia. Os computadores montados, eles já são o que eu gosto, que você pega ali peça por peça. Por exemplo, eu quero uma placa-mãe Asus M5A7 LXBR, porque eu quero botar 32 GB de memória RAM no meu computador, eu quero botar 4 HD, 2 SSD, eu quero colocar um processador Ryzen 7. Tudo isso você pesquisa ali, item por item. Esses são os computadores montados. Obviamente, ele não é tão fácil. Ele requer um pouquinho de pesquisa de preço, pesquisa, por exemplo, você não pode comprar um computador com a placa-mãe Intel para colocar um processador AMD. Os dois, o encaixe não é o mesmo, porque, explicando bem rápido, eu não sei se é assim hoje em dia ainda, mas a placa-mãe Intel, ela tem uns furinhos, eu não tenho nenhum processador aqui, ela tem uns furinhos na placa para encaixar o processador. Já a AMD, não, é o contrário. A placa-mãe Intel, ela tem uns furinhos no processador e uns ferrinhos na placa-mãe para você conectar furinho com ferrinho e o processador ser encaixado. Na placa-mãe AMD, isso é o contrário, ou seja, aí você já vê que não encaixa, é tipo tomadas. Eu não sei se é assim até hoje, mas eu acredito que mesmo que não seja exatamente isso que eu estou falando, a base sempre continua a mesma. Intel não pode usar a mesma placa-mãe, o processador Intel não pode usar a mesma placa-mãe que um processador AMD. Memória RAM, você pode usar as duas para o mesmo lado, tanto Intel quanto AMD, não importa. O que você tem que cuidar ali é se é DDR3, DDR4. Atualmente estamos, acredito eu, que na DDR5 de memória RAM, memória de velocidade. Isso já é algo um pouquinho mais avançado, não dá para falar no vídeo, que é um vídeo básico. Um computador montado, ele é mais fácil de você pegar ali e, por exemplo, eu quero colocar mais memória. É mais fácil, pois lá atrás você já organizou. Como eu falei, eu quero um computador de 32 GB. Porém, meu orçamento hoje é para comprar um computador de 16 GB. Então, é mais fácil você montar ali. É mais fácil depois você pegar a fonte de um e usar no outro. No computador que já vem montado também dá para fazer isso, porém você tem que ter um conhecimento bom de saber qual é a peça que está usando, pois as coisas não são coladas, realmente soldadas, é tudo dá para trocar. Porém, o computador, quando ele é montado por você, tem essa facilidade muito grande. A garantia dos computadores que não são montados, ou seja, são montados por você, não é unificado, ou seja, não é do computador todo. Você vai ter uma garantia de peça por peça. Por exemplo, a minha memória, se eu não me engano, ela tinha 3 meses de garantia.
Já a minha placa de vídeo, quando eu comprei, uma que queimou, ela tinha 3 meses, e por incrível que pareça, depois que acabou os 3 meses, ela queimou. E essa que eu comprei agora, ela tem 1 ano de garantia, ou seja, é uma garantia unificada que depende ali da onde você vai comprar, qual é o valor da placa, o quanto o vendedor, bem dizer, né, a marca se garante em manter o que ela te vendeu vivo. Quando é melhor escolher um computador de marca, HP, Dell, Samsung ou outra? Quando você quer uma pequena comodidade ali, simplesmente chegar numa loja, quero aquele computador e levar para casa, com tudo já pronto, sem você pesquisar praticamente nada. Quando você precisa de um suporte técnico confiável e rápido, onde você liga ali, meu computador desligou. Isso nunca aconteceu comigo, né? Mas meu computador desligou. Você vai lá, liga para eles e normalmente eles te atendem e fazem um suporte. E para as empresas que compram em larga escala, por exemplo, imagine que você compre 100 computadores, monte 100 computadores, e 100 computadores queimam minha placa de vídeo, igual eu falei, depois de 3 meses, deu ruim. E um computador que você vai montar ali peça por peça, ele acaba saindo mais barato, porque como não tem a marca ali, por exemplo, HP, Dell, Samsung, HP, Dell, Samsung, esse computador você vai ter um maior custo-benefício, porque você vai montar um computador exatamente da forma que você quer, você vai poder fazer um update dele depois, ou seja, mesmo que você hoje compre um computador que custe 3 mil, mais para frente você gaste mais 3 mil para deixar ele melhor ainda, pode ter certeza que é melhor do que você comprar um computador já montado por 6 mil. É um custo-benefício muito melhor, até porque para algumas pessoas juntar 6 mil ou pagar 6 mil é muito mais difícil do que pegar 3 e depois de 2, 3 anos ou até mais tempo, mais 3. É muito mais difícil. E uma conclusão aqui prática. O computador já montado é como você comprar um carro já montado com tudo da fábrica. Você vai ter algo pronto, porém caro. Porque tudo, vamos supor, uma Fiat. Se você ir na loja da Fiat e pedir lá um carro com tudo completinho, computador de bordo, banco de couro, tudo que tiver lá de adicional você colocar, ele vai sair mais caro. Vai ser bom, vai ser mais caro. O computador ali montado, meio que você vai pegar um carro da Fiat, o mesmo carro, porém você não vai pegar nenhum adicional. Depois, fora, você vai adicionando o seu adicional, ou seja, você vai colocar o seu tipo de banco, computador de bordo, eu acho que é esse o nome. Você vai colocar tudo do seu jeitinho, você vai colocar o seu e o filme, você vai colocar, tudo do teu jeitinho e da marca que você quer também, e não tudo da marca Fiat. Agora eu vou falar bem rápido sobre orçamento e custo-benefício. Não adianta, como eu falei de muitas coisas aqui, não adianta nada você comprar uma placa de vídeo, por exemplo, cara, se você usa apenas o Chrome e o YouTube, porque você vai estar jogando seu dinheiro fora. Você precisa investir em componentes que vão fazer realmente a diferença para você. No caso, ao invés de comprar um computador com uma placa de vídeo de R$2.000, falando em valores, já que tem muitas placas de vídeo no mercado, você pode comprar, se for um computador para criança ficar vendo vídeo no YouTube, você pode comprar 2 computadores ou 2 celulares e dar na mão dela. O que eu acho que não é o ideal para as crianças. Não deve ficar com telas, e sim elas deveriam ficar com papéis e livros, com papel, caneta, para fazer desenhos, quadros, igual esses aqui, que ajudam muito na criatividade dela. Então, vai a dica aí, se você for pai e mãe, não dê um celular pro seu filho. Antes dele completar, eu acredito que o bom é uns 15 anos, pois seu filho pode se tornar um completo idiota. Falei pode, não que ele vai. Uma dica final que eu posso dar é sempre pesquise em mais de uma loja ali os preços. Eu aconselho o Mercado Livre, Zoom. Depois de você pesquisar no Mercado Livre, você ir lá no Reclame Aqui e ver a reclamação daquela peça que você viu, e também nos comentários lá do Mercado Livre daquela peça ou daquele computador, antes de você realmente fazer a compra do seu computador. Leia também ou veja vídeos de reviews no YouTube, que você pode fazer isso pelo celular, caso você não tenha um computador, para você ali não investir um dinheiro em algo que é ruim. Por exemplo, teve um caso do amigo meu que ele ficou dias e dias me pedindo dicas para comprar um computador, e eu sempre falava para ele: compra esse, ele me mostrava lá, mostrava o link de um monte de computador, eu olhava todos. E eu sempre falava: olha, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor,
entre as opções que ele me mandava. No final das contas, ele não escolheu o que eu falei. E hoje ele, na verdade, eu acho que já terminou, mas ele teve que entrar em processo com a empresa, pois o computador que foi enviado para ele simplesmente parou de funcionar. Porque ele não acreditou nos comentários que estavam abaixo do vídeo. Na hora lá que chegou o computador para ele, foi um computador montado, genérico, onde tudo que estava dentro, como eu falei, por exemplo, da fonte, estava mostrando os fios, né? Por mais que tenham muitas outras coisas que são piores que isso. Por exemplo, o computador dele, esse aqui é um HD, ele é antigo, ele é lento. O computador dele era um HD e ele me pediu para colocar um SSD, pois o SSD é mais rápido. Realmente, todo computador tem que ter um SSD. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas que eu dei, se inscreva aí no canal, dá uma força e dá um joinha também. E me fala qual configuração você gostaria de usar, ou se você precisa de ajuda, também pode escrever aí no comentário que eu teria o prazer de te ajudar. Muito obrigado. Bom, agora nós terminamos e você pode ver um desses vídeos que o YouTube está recomendando para você e novamente você pode se inscrever no canal. E se você precisar de qualquer ajuda, é só você me chamar nos comentários abaixo. Valeu!